Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai estar fazendo a correção da prova, nossa prova bimestral, prova que vocês fizeram semana passada, bom? E aí eu peguei aqui as 10 questões que eu coloquei na prova para vocês fazerem e vou estar resolvendo aqui com vocês, tá? Essa é a prova de matemática do terceiro ano do ensino médio. Então vamos lá, dar início aí à correção. Primeira questão, eu pedi o seguinte, ó, para que esse determinante aqui seja igual a 3, qual deve ser o valor do itemzinho B aqui? Então, para que o determinante seja 3, a gente tem que descobrir qual que é o valor. A gente poderia chutar valores aqui e sair calculando o determinante de forma aleatória, mas o processo mais direto da gente fazer isso é nós pegarmos o determinante dessa matriz, né? A gente escrever aqui essa matriz 1, menos 1, 1, 1, 0B, 1, 2 e 1, tá? Aí nós vamos usar a regra de Sarri, vamos colocar aqui as barrinhas, escrever a primeira e a segunda coluna para facilitar, e usar aquela técnica que eu ensinei para vocês na aula, né? 3 diagonais principais, as 3 secundárias, e aí calcula o determinante. Então, as 3 principais vai dar 0, menos B, e 2, menos as secundárias. 0, não vou colocar, menos 2B, menos, aqui vai dar menos 1, então vai ficar menos 1 aqui, ou seja, isso aqui vai dar menos 3B, mais 2, com esse menos com menos mais, então vai ficar mais 3, e aqui nós temos nosso determinante. Só que nós queremos que esse determinante aqui seja igual a 3. Então, vamos resolver essa conta, tá? Então, menos 3B é igual a 3 menos 3, a gente passa 3 para cá negativo, e aí, menos 3B é igual a 0, tá? O número que eu multiplico por 3 que vai dar 0 é o próprio 0. Então, isso significa que B precisa ser 0, a alternativa correta, letra B, igual a 0. Então, não sei se vocês entenderam aqui a lógica, né? Mas vamos lá, vamos para a segunda. Bom, a segunda questão nós temos um triângulo determinado por esses 3 pontos, que, né, a gente poderia ter feito, eu poderia ter feito o gráfico assim, tal, bonitinho, mas como eu ensinei para vocês, nem toda questão vai ter o gráfico, mas aí ele pede para vocês calcularem a área, mesmo não aparecendo o gráfico. Então, como que a gente vai fazer isso, tá? Bom, para fazer isso, nós vamos usar a técnica do determinante, essa mesma aqui, só que aplicado ao cálculo da área. Então, como que a gente faz isso? Para calcular, nós iremos primeiro calcular o determinante da matriz, representada pelos pontos. Então, eu venho aqui, monto ela, tá? Vou começar pelo ponto A. Ensinei para vocês também que a ordem não importa, tá? Pode ser o ponto B primeiro, o ponto C, o ponto D, enfim, mas geralmente a gente coloca na ordem, né, alfabética para ficar mais bonitinho. E aí, para fechar nossa matriz, nós repetimos aqui uma coluna com números uns, tá? Aqui no final. Vamos, da mesma forma que a gente fez a primeira questão, nós vamos colocar, repetir a primeira e a segunda coluna. Pronto. E aí, calcular o determinante. As 3 primeiras diagonais serão menos 1, menos 12 e 6. Ó, menos 1, menos 12 e 6. E as 3 secundárias, menos 4, mais 3, né, porque tem um menos, e 6. Então, vamos lá. Menos 4, menos 3 e menos 6. Agora é só resolver essa conta. Então, nosso determinante aqui vai dar... vamos primeiro tirar o parênteses, né, de todo mundo, só que esses aqui a gente já pode fazer continha com eles. Ó. Então, nós vamos ter menos 13, mais 6 dá menos 7. Menos 7 menos 4 vai dar menos 11. Mais 3, mais 6. Né? E aí, nesse caso aqui, a gente precisa nem ter feito a conta, né, porque esse 6 com esse 6, esse 12 dá 0. Menos 4 com menos 1 dá menos 5, com mais 3 dá menos 2. Então, o resultado final aqui, menos 2, né? Como você pode ver aqui, o determinante dá menos 2, tá? 3, 6, dá 9, 11 menos 9, 2, com o sinal do maior, menos. Então, vamos lá para a área. Como calcular a área? A área é o módulo do determinante dividido por 2, ou seja, módulo de menos 2 dividido por 2, o resultado vai dar
2 por 2, ou seja, 1. Lembre-se que essas barras aqui é de módulo, sinal sempre positivo. Essas barras aqui são de matrizes, tá? Determinantes de matrizes. Então, são coisas diferentes. Nesse caso aqui, a alternativa seria a letra A. A igual a 1, né? Então, sacaram aí a jogadinha? Letra B, 0. E A, 1, né? Acho que as próximas eu prometo que não vai dar isso, não. Vamos lá. Questão 3. A figura mostra um triângulo retângulo ABC de hipotenusa AC. Essa aqui é a hipotenusa AC. Então, ele vai ser retângulo aqui, com esses coeficientes aqui, tá? Aqui está um ponto de interrogação, mas na prova eu passei para vocês. Deixa eu abrir aqui a prova, para eu ver qual é o valor, tá? Acho que é a questão 3, né? São menos, tá? É porque deve ter bugado aí na hora de eu copiar, que é o menos, tá? K menos 5. Ele pede o seguinte, ó, sabendo que a área desse triângulo aqui é 15, ele pede para a gente calcular o valor do K, né, o valor da abscissa C, que seria a abscissa é X, ou seja, esse carinha aqui, o K. Como que a gente vai fazer isso? Vamos seguir o mesmo protocolo da questão 2, não, da questão 1, né? Nós vamos calcular o determinante, só que aplicando a mesma regra que nós aplicamos na questão 2. Então vamos montar aí a nossa questão. A primeira coisa que a gente vai fazer é, vamos calcular o determinante. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar os pontos, o ponto A, o ponto B, o ponto C. Ficou meio muito em cima, né? Deixa eu dar uma organizada aqui. Ficou muito em cima um do outro. Vou fazer de azul aqui. Então, vamos lá. Determinante igual ponto A, 2 e 7, ponto B, 7 e 2, e o ponto C, K, K menos 5. Vamos colocar uma coluna de 1. Repetir a primeira e a segunda coluna. 2, 7, 7, 2 e K menos 5. Pronto, esse aqui é o determinante. Nós vamos calcular o determinante. E aí depois nós vamos usar a fórmula da área, tá? Bom, fazendo de uma maneira direta aqui, para a gente ir direto ao ponto. 4 mais 7K mais 7K menos 5. Esta somando. Nós vamos para este subtraindo. Ó. Menos 2K menos 2 que multiplica K menos 5 menos 49. Agora o que eu vou fazer? Né, resolver essa continha aqui. Ó, 4 menos 49, tá? 4 menos 49 vai dar menos 45. 7K menos 2K vai dar 5K. E aqui eu vou fazer a distributiva. 7K menos 35. E aqui vai ficar menos 2K mais 10. Resolvendo agora essa continha, tá? Nós vamos ter que o determinante aqui, o determinante D, vai ser igual a 5 mais 7 dá 12, menos 2, 10. Então vai ficar 10K, menos 45, vou até pegar o calculador aqui para não errar, menos 45, menos 35, mais 10, o resultado dá menos 70. Esse é o valor do determinante. Só que não é só o determinante que a gente quer, né? A gente quer que esse determinante seja 15. Tá? A área dessa figura seja 15. Então, o que a gente vai fazer? Usar a fórmula da área. Eu sei que a área é a metade do módulo do determinante dividido por 2. A metade dele dividido por 2. Então, isso aqui é igual a 15. Ou seja, eu tenho que 10, né? K menos 70, tá? O módulo. Se eu passo 2 para o outro lado multiplicando, isso aqui é igual a 30. Então, essa continha que eu tenho que fazer. Só que eu preciso lembrar do seguinte, uma das respostas é 10K menos 70 é igual a 30 positivo, porque o módulo faz isso. E uma segunda resposta seria 10K menos 70 igual a menos 30, tá? Então, ele quer saber qual que é o valor de K para nós resolvermos a nossa questão
por causa do módulo aqui. Então, se eu resolver esse primeiro aqui, ó, vai dar 10K igual a 100, porque 70 negativo, eu passo para o outro lado somando, 30 mais 70, 100. Eu posso cortar o zero aqui e concluir que o K é igual a 10, tá? Uma resposta seria K igual a 10. A segunda seria o seguinte, se eu passo aqui para o outro lado, fica 70 menos 30, que vai dar 40, então, se eu corto aqui, o resultado, um dos resultados para cá seria o valor de K igual a 4, tá? Então, a gente tem o valor 4 e 10. Aqui a gente já sabe que vai ser letra C, né, por causa das alternativas, mas, gente, caso não tivesse as alternativas, você teria que escolher o 10 por causa disso aqui, ó, tá? Ele está informando para a gente que o K é depois do 7, então teria que ser o 10. Nesse caso aqui, a resposta é 10, tá bom? Vamos para mais uma questão, com a mesma pegada, ó. Obtenha A para que os pontos R, S e T sejam vértices de um triângulo de área 3. Mesma questão da anterior. Nós vamos calcular primeiro o determinante. Estou montando o determinante, o R, o S e o T. Colocamos uma coluna de 1. Repetimos a primeira e a segunda coluna. E aí calculamos os determinantes. Ó, 0 mais 12 mais menos A. Diagonal secundária. 6 menos 0 menos 4. E aqui nós vamos ter 12 menos A menos 6 mais 4. Ou seja, 12 menos 6 dá 6, 6 mais 4, 10. 10 menos A. Só que eu quero que a área seja 3, ou seja, a área é 3, e isso significa dizer que o módulo determinante dividido por 2 tem que ser 3. Ou seja, o módulo determinante precisa ser igual a 6, né? Passo 2 multiplicando. Só que eu sei que o determinante é desse aqui, ó. Então, meu cálculo final para essa questão é esse aqui, ó. Módulo de 10 menos A é igual a 6. E aí a gente sabe que tem duas alternativas, né? A primeira, 10 menos A é igual a 6. E a segunda, 10 menos A igual a menos 6. Então, aqui nós vamos resolver esse cálculo aqui. O primeiro vai dar menos A igual a 6 menos 10, ou seja, menos 4. Portanto, o A vai ser igual a 4, tá? Então, está descartado aqui a letra B e a letra D, tá bom? E aí, nós vamos calcular aqui, ó. Então, menos A é igual a menos 6 menos 10, ou seja, menos A é igual a menos 16, né? Se a gente multiplicar por menos 1, nós vamos ter que o A é 16, positivo. Então, a alternativa correta é a letra C, de carro, tá? Mesma pegada todas essas questões, tá? Calculo determinante, depois verifica o valor da letra. Mais uma vez, uma questão com a mesma ideia. A área do triângulo aqui é 36, tá? Ele quer o valor de K. Observe que ele não dá os pontos. O ponto você tem que olhar aqui no nosso gráfico, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Bem simples, gente, ó. Determinante. Vamos pegar o primeiro ponto. Vamos pegar, por exemplo, esse aqui como primeiro. O x é 6 e o y é 4. Então, é 6 e 4. Vamos pegar esse aqui como segundo. Ó. O x é 0 e o y é k. E vamos pegar esse aqui como terceiro. Ó. O x é 0 e o y é 4. Vamos repetir aqui a coluna de sempre, né? Repetir a primeira e a segunda coluna da nossa matriz. Calculando o determinante, 6k. 0, 0, então não precisa colocar. Negativo, 0, 24, 0. Então, esse aqui é o determinante da matriz. Calculamos bem simples, porque tem muito zero. E ele diz que a área é 36. Então, a área, que é igual ao módulo determinante dividido por 2, é igual a 36. Isso significa dizer que o módulo determinante é igual a 72, porque se você multiplica cruzado, o determinante dá 72, tá? Só que o determinante é isso aqui também. Nós vamos juntar essas duas contas, certo?
Esse aqui seria o primeiro passo, esse aqui é o segundo. O terceiro passo é o módulo de 6K. Deixa eu digitar isso aqui para não confundir com 16, né? Menos 24 é igual a 72, tá? Resolução positiva. Módulo de 6K, tirando o módulo, fica igual a 72. E a solução negativa aqui, né? Com o 72 negativo. Então, fazendo o cálculo aqui em cima, é 72, eu vou passar o 24 somando. Então, nós teremos 72 mais 24, que vai dar 96, e depois a gente vai passar o 6 dividindo, tá? Então, dividido por 6 dá 16. Então, aqui nós vamos ter que o K vale 16, alternativa B. E aqui, nós formos resolver isso aqui, o valor de K vai dar, deixa eu ver aqui, menos 72, vou passar o 24 somando, tá? Então vai ficar mais 24, o resultado dá menos 48, dividido por 6, o resultado vai dar menos 8, tá? Então uma outra alternativa seria o K igual a menos 8, só que ela não é contemplada aqui. Então não confundir o 8 positivo, tá? É menos 8. Então a alternativa correta seria B, de besta aqui. Próxima questão, questão 6, tá? Agora a gente vai mudar o conteúdo, né? É o outro conteúdo que caiu na prova, que foi o conteúdo de probabilidade, tá? Introdução à probabilidade, ok? Então nós vamos para a primeira questão, que diz assim, ó. Sejam os conjuntos A e B, esses conjuntos aqui, faltou chavetas aqui. Escolhendo se há o caso um elemento de A e um elemento de B, a probabilidade de que a soma dos dois números escolhidos seja um número ímpar é quanto, né? Então a gente tem que lembrar o seguinte, ó, a gente quer que a soma seja ímpar. Para uma soma ser ímpar, os dois precisam ter paridades diferentes. Então, por exemplo, se eu faço 2 mais 4 dá 6, que é par. 3 mais 3, 9. 3 mais 3 é 6, que é par também, mais 9, né? Então, quando a gente soma dois números, para que ele seja ímpar, eu preciso pegar um ímpar com um par. Ou seja, nesse caso aqui, eu tenho que somar pares com ímpares, né? Ou ímpares com pares. Então, vamos lá. A gente quer que a soma dos dois números escolhidos seja ímpar. Então, como que a gente pode fazer o seguinte? Pensem assim, ó, ímpar mais par é ímpar. Bom, primeira coisa. Então, qual é o total de elementos que eu tenho aí para poder fazer esse cálculo? Que nós temos o seguinte, o meu espaço amostral, o espaço total que eu tenho, são 12, tá? Seria 4 vezes 3, tá? Eu tenho 4 aqui e tenho 3 aqui, então meu espaço amostral é 12, porque eu posso fazer 1 mais 8, 1 mais 9, 1 mais 10, dá 3, né? 2 mais 8, 2 mais 9, 2 mais 10, e assim eu posso somar todo mundo. Então, no total, eu vou ter 12 somas. Posso somar 12 números diferentes, tá? Posso ter 12 somas diferentes, na verdade. E aí, por exemplo, para que eu tenha um número ímpar, tá? Eu vou somar, por exemplo, o número 1 com o número 2, certo? Deixa eu ver quem mais que eu posso somar aqui, ó. Opa, 1 com 2 não, né? 1 eu posso somar com 8, e 1 eu posso somar com 10. O 2 eu posso somar com 9, certo? Deixa eu fazer de maneira diferente, que eu acho que vai ficar mais claro o que eu estou querendo fazer aqui. De maneira mais direta, seria o seguinte, ó. Eu posso somar o 1 com o 8, o 1 com o 10, o 2 com o 9. Se eu somar o 2 com o 8, vai dar 10, é par, tá? Então não serve. Agora o 3. O 3 eu posso somar com o 8, o 3 eu posso somar com o 10, e o 4 eu posso somar com o 9, tá? Todos esses valores que estão aparecendo aqui vão dar resultado ímpar, tá? Ó, 9, 11, 11, 3 mais 8 dá 11, 13 e 13, tá? Esses aqui deu número ímpares, tá? E observe que nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual é a probabilidade? A probabilidade é número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis ou totais, tá? Ou seja, 6
dividido por 12. Simplificando por 6 em cima e embaixo, que é possível, nós temos, então, meio. Então, a probabilidade de sair isso aí é de 50%, por exemplo, metade, né? Meio a meio de sair um número ímpar, certo? Então, seria bem tranquilo fazer essa questão aí, com essa pegada. Uma próxima questão, nós temos o seguinte, ó, um dado não tendencioso de 6 faces será lançado 2 vezes. Qual a probabilidade de que o maior valor obtido nos lançamentos seja menor do que 3? Tá? Então, vamos lá. Então, vamos pensar assim, ó, no primeiro lançamento, tá? E no lançamento, o total no lançamento é o quê? 6, certo? Pode ser o 1, 2, o 3, o 4, 5 ou 6, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. 1, ou 2, ou 3, ou 6. Ou seja, 6 números totais, tá? Então, no primeiro lançamento, para que o número seja menor do que 3, ele pode ser o 1 ou o 2, tá? Nós temos aqui duas possibilidades. Não é probabilidade, possibilidades que é diferente, tá? No segundo lançamento, o 1 ou 2. Ou seja, duas possibilidades também. Então vamos para a probabilidade. Então a probabilidade é de 2 lançamentos. Então a probabilidade do primeiro lançamento é sair 2 casos sobre 6 no total. E no segundo lançamento nós temos a probabilidade de sair duas, né, o 1 ou o 2, ou seja, duas possibilidades de sair um número menor do que 3, sobre um total de 6. Isso aqui vai dar 4 sobre 36, tá? Simplificando por 4 de cima e baixo, o resultado que nós obtemos é 1/9, tá? Então, a resposta dessa questão seria 1/9. Próxima atividade é essa aqui das cartas. Ó. 5 cartas de um baralho estão sobre uma mesa, 2 delas são reis, de espadas e de ouro, como está indicando aqui na imagem. Após serem viradas para baixo e embaralhadas, uma pessoa retira uma dessas cartas ao acaso e em seguida retira outra. Qual a probabilidade de ser rei apenas na segunda retirada, tá? Então, como que a gente vai garantir que na segunda retirada seja o rei? Vamos pensar no seguinte, ó. Vamos pensar aqui nas 5 posições que nós podemos obter uma carta, tá? Suponhamos, sem problema nenhum, que essas duas sejam reis e essas 3 não sejam, tá? Então, qual vai ser a probabilidade de sair um rei? Vai ser a probabilidade do primeiro, de não sair rei no primeiro, vai ser 3, tá? Sobre 5, número de casos favoráveis, 3 que não são reis, sobre 5 total. Só que na segunda, eu quero que seja um rei. Qual a probabilidade de sair um rei aqui agora? É 2, né? Porque eu tenho 2 cartas reis. Só que não vai ser 5 no total, porque eu já tirei uma. Então vão sobrar 4. Então será 2 vezes 3, que dá 6, sobre 5 vezes 4, que dá 20. E aí você divide por 2 em cima e embaixo, o resultado total vai ser 3 sobre 10. 3 décimos, tá? Ou 30% aí, resultado final, ou 0,3. Depende da forma como você quer colocar aí. Mas, enfim, a probabilidade, 3 décimos. Próxima questão, questão 9 aí, é o seguinte. As cartas de um baralho comum são empilhados. Tem 13 copas, 13 de paus, 13 de ouro, 13 de espadas. A pergunta é, qual a probabilidade de uma carta, de a carta de cima ser de copas e a de baixo também, ou seja, das duas cartas de cima serem cartas de copa, tá? Então isso aqui dá um pouco mais de trabalho para a gente calcular, porque nós temos aí arranjos para serem calculados, tá bom? Então, como que nós vamos definir aí essas probabilidades de que a carta de cima e a de baixo seja de copas, tá? Então, basicamente assim, vamos pensar que você tem aqui o baralho, tá? A primeira carta, em seguida aqui vai ter outra carta, e aí vai ter outra carta, e lá no finalzinho aqui nós vamos ter outra carta e última carta aqui, tá? Vamos supor mais ou menos isso aqui, ó. Nós queremos que essa primeira seja de copas, e nós queremos que essa última aqui seja de copas, tá? Se fosse um cálculo simples, seria basicamente assim. A probabilidade de sair de copas seria, a primeira seria 13 sobre 52, tá? E a última seria 12
sobre 51, né? Porque as outras já tinham saído aqui, uma delas já tinha sido escolhida. Então seria bem tranquilo calcular de maneira bem direta, mas não é tão simples assim, porque nós temos várias cartas misturadas, empilhadas, pode cair qualquer uma, né? Então qual que vai ser a probabilidade? A probabilidade de sair, né, dessa forma vai ser o seguinte: vai ser a probabilidade de termos as 13 cartas de copas, em que duas delas não, de copas, né? Eu quero das 13, eu quero escolher duas, vezes os 50 fatorial que sobra, porque duas cartas são escolhidas. São 52 no total. 13 vezes 4, 52. Então vão sobrar 50 cartas. Só que pode ser qualquer uma delas. Isso tudo dividido por 52. Ou isso basicamente é uma combinação de duas cartas tomado 2 a 2, tá? Como que eu calculo o arranjo de 13 tomado 2 a 2? Vamos calcular aqui separado para a gente relembrar. O arranjo de 13 tomados 2 a 2, isso é 13 fatorial sobre 13 menos 2 fatorial. Ou seja, isso é 13 fatorial sobre 11 fatorial. Ou seja, isso aqui é 13 vezes 12 vezes 11 fatorial sobre 11 fatorial. Corto 11 fatorial, fica então 13 vezes 12, tá? E aí nós vamos substituir aqui em cima. Ó. Nós teremos 13 vezes 12 vezes 50 fatorial. Sobre quem? Sobre 52 fatorial, que eu vou colocar 50, 2 vezes 50 e 1 vezes 50 fatorial. Corto 50 com 50, e aí eu vou ter 13 vezes 12 dividido por 52 vezes 51, tá? O 13 dá para simplificar com 52, fica 1 e aqui 4. Esse 4 dá para simplificar com 12, tá? 12 dividido para 4 dá 3. O 51 dá para simplificar com 3. Aqui vai ficar 1. E 51 dividido para 3 vai dar 1, 20, 17. Então o resultado total vai ser 1 sobre 17, tá? É uma questão um pouco mais complexa, né, da gente analisar, por conta de envolver combinação, arranjo, que foram conteúdos que antecederam a parte de probabilidade. E aí, por fim, questão 10, o professor colocou em uma pasta 36 trabalhos de alunos, sendo 21 deles do primeiro ano e os demais do segundo. Ou seja, sobraram quanto aí? 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? 15 trabalhos do segundo ano. Retirando-se aleatoriamente 2 trabalhos dessa pasta, um após o outro, determine a probabilidade de os dois serem de alunos de um mesmo ano, tá? Ou 2 do primeiro ano, ou 2 do segundo ano. Então, nós queremos o seguinte, ó, essa vai ser a probabilidade de ser 2, tá, do primeiro ano, ou a probabilidade de ser do segundo ano. Isso aqui basicamente é a probabilidade de sair os dois trabalhos do primeiro, mais a probabilidade de sair os dois trabalhos do segundo ano. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, se sai do primeiro, não tem como ser do segundo, que são turmas diferentes. Então, é a probabilidade direta mesmo, não precisa subtrair a intersecção, porque ela é vazia. Mas qual é a probabilidade de ser do primeiro ano? Deixa eu até fazer aqui embaixo. Como são 21 trabalhos do primeiro ano, então vai ser 21 por 36, só que o segundo trabalho também tem que ser do primeiro ano, vai ser 20 por 35, tá? Porque a gente tirou um dos trabalhos, então diminuiu aqui. Mas o trabalho do segundo ano, que sobra então 15, né? Então são 15 sobre 36 vezes 14 sobre 35. Então essa é a continha que a gente tem que fazer. Essa que a gente tem que resolver. Então vamos lá. A forma mais fácil que a gente tem que fazer isso é multiplicar aqui. Vamos pegar a calculadora, 36 vezes 35, dá para simplificar, mas eu não quero simplificar aqui, porque depois a gente vai ter que calcular MMC, e eu acho que não vale a pena. Então, multiplicando, vai dar 1.260 embaixo. Tá? Como o denominador é o mesmo, posso colocar todo mundo sobre o denominador. O 21 vezes 20 vai dar 420. O 15 vezes 14 vai dar 210. Somando, o resultado é 630
sobre 1.260. Posso cortar o zero, e aí nós vamos ter 63 sobre 126. Então, 63 dá para dividir por 3, por exemplo, que dá 21. Dividindo por 3 em cima e embaixo. E aqui embaixo nós vamos ter 42, tá? Dá para simplificar por 3 de novo. E o resultado vai dar 7 sobre 14, que dá para simplificar por 7. A gente poderia ter simplificado de uma vez só todos os valores, mas como vocês veem, tá? Aí dá 50% a probabilidade, tá bom? De sair um ou outro. E aí a gente percebe o seguinte, que às vezes a gente vai simplificando aos poucos até chegar no resultado. E é isso aí, pessoal. Essa é a correção da nossa prova, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor. Os que vocês não conseguiram aí, anotem, tá? Tentem refazê-las, tentem estudá-las para ficarem férias nelas aí, tá bom? Pausa o vídeo, vai fazendo devagar. E aí, pessoal, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro, nossa próxima aula. Falou, pessoal.